Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns, que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades. Através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas, apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Olá, Xanxerê! Começa agora o Conecta ASICS. Aquele programa diferente, com drama, até porque todo mundo tem muito, mas muito boleto para pagar. Comédia, superação e muita, mas muita inovação. Hoje nós vamos falar sobre comércio exterior. Praticamente vamos ter uma aula e nossos convidados prometeram certificado para quem ficar até o final. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas dúvidas. E já quero gerar uma provocação. Hoje eu estou ansioso. E essa é para o empresário, ou o futuro empresário que está nos escutando. Como é difícil competir com os preços das grandes empresas, né? Ou melhor, ficar preso a um único fornecedor. Bom, talvez hoje você foi iluminado, porque provavelmente nossos convidados podem te ajudar. Ficou curioso? Que bom, já fiz o meu papel. Luiz Miller, graduado em Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior, diretor da Asia Source Brasil, consultoria estratégica de importação. Jaqueline Martarello, graduada em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão de Comércio Exterior e mestrando em Negócios Internacionais e diretor da Nol Business, Comércio Exterior. Estevão Chu, graduado em Administração com habilitação em Comércio Exterior, pós-graduado em Marketing e Comércio Exterior, membro do Núcleo de Tecnologia e Inovação da ASICS e diretor da Abebras Soluções Integradas, franqueada Asia Source Brasil. Estevão, seja bem-vindo ao Conecta ASICS. E o que acha de dar as boas-vindas ao Luiz, a Jaqueline e todos que estão nos ouvindo? Olá, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Vinícius, obrigado pelo convite aí como membro da ASICS, aí, participante do Núcleo de Inovação. Eu quero dar as boas-vindas também e agradecer pelo aceitar o convite também a nossa parceira de longa data, Jaqueline Martarello. E o Luiz Miller, né, nosso parceiro recente aí, que a gente está evoluindo bastante nos últimos tempos. Demorou para a gente chegar na posição que chegamos juntamente, né, Luiz? Mas estamos aí, vamos ver o que a gente consegue ajudar os empresários do Brasil, né, a conseguir se enquadrar melhor com fornecedores qualificados. Perfeito, Estevão. Novamente, seja bem-vindo. Obrigado. Jaque, posso chamar de Jaque já? Obrigado, Jaque. A gente já tem uma pequena intimidade, né? Mas muitas vezes o ouvinte não sabe. Jaque, seja bem-vinda. Dá um alô pro pessoal. Muito obrigada. Bom dia. Agradeço a oportunidade, uma oportunidade única de poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da história pessoal e profissional que a gente vem construindo, né, em tantos anos dentro do comércio exterior.
né? Então, muito obrigada pelo convite. Uma Nós que satisfação. agradecemos, Jaque. E Luiz, falando diretamente de Joinville hoje, seja bem-vindo, meu amigo, e dá um alô aí pro pessoal. E aí, pessoal, bom dia. Show de bola. Luiz, já vamos aproveitar. Como vocês perceberam, todos que estão aqui têm alguma formação em comércio exterior ou pós-graduação e todos são diretores de empresa. Então a gente já vai fazer o conjunto da obra. A gente quer conhecer um pouco sobre a história de vocês, para a gente se conectar, para a gente achar que realmente vocês sofreram lá no início ou se vocês nasceram em berço de ouro, porque a gente não gosta daquela galera bundinha de ouro aqui, não. A gente gosta daquele que raiz, que sofreu, que realmente batalhou para estar hoje aonde está e cada vez se desenvolvendo mais. Então, Luiz, a gente quer começar contigo, conhecer um pouco sobre você e sobre a Asia Source, que está com mais de 100 franquias, isso? Isso aí. Bom, primeiramente, estou muito feliz em poder participar, né? Eu sou um entusiasta do comércio internacional, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. E faz mais ou menos 15 anos, né, que eu trabalho já com o comércio exterior. E aí, dentro desse período, fui me desenvolvendo em algumas... Luiz, meu amigo, eu vou precisar que você aumente um pouquinho o seu microfone, meu amigo. Certo. Deixa eu tirar. Bem tranquilo, Luiz. São probleminhas... Estão me ouvindo melhor agora? Ainda não, meu amigão. Vamos ver aqui. E agora, estão me ouvindo melhor? Pode mandar brasa, meu amigão. Só vamos precisar que você fale um pouquinho mais alto, aí a gente consegue ouvir em alto e bom tom. Tá bom. Estão me ouvindo melhor agora? Melhorando. Devagarinho Tá. a gente vai chegar a 100%. Bom, então eu trabalho com comércio exterior há 15 anos já, praticamente, né? Já fui diversas vezes para a China. Tenho como missão proporcionar o acesso ao comércio exterior para pequenas e médias empresas que tenham potencial, que tenham capacidade, né, e tenham interesse em fazer isso de forma segura, de forma assertiva, né? Não nasci em berço de ouro, eu comecei na base mesmo, como estagiário, fui crescendo, fui me desenvolvendo nesse segmento. Em 2015, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Canadá, onde eu morei por 1 ano e meio, e no retorno ao Brasil foi que eu comecei a empreender, né? E hoje a Asia Source ela já está em praticamente todos os estados brasileiros, são mais de 130 unidades espalhadas pelo Brasil todo. A gente, só no primeiro semestre aqui a gente já movimentou mais de 20 milhões em cargas e são mais de 1.600 projetos desenvolvidos, né, que a gente já conseguiu auxiliar empresas. E a gente vem crescendo, né, e como uma missão muito forte é justamente isso, conseguir levar, né, proporcionar o acesso ao comércio exterior para aquelas empresas que hoje estão em regiões distantes, né? Então, por isso que a gente vem expandindo através das franquias aí. Luiz, no decorrer da nossa conversa a gente vai evoluindo. Vamos conhecer um pouquinho melhor agora a história da Jaque. Jaque Xanxerense, né, Jaque? Ótimo, vamos sim. conhecer um pouquinho melhor você, a sua empresa... Então, né, apesar da carinha novinha, né, eu já é quase 18 anos, né, desde o meu primeiro acesso ao comércio exterior. Vale a pena reforçar, já que já é vacinada, mas é porque ela acabou de voltar dos Estados Unidos. Exatamente, vacinada nos Estados Unidos. Mas, então é quase 18 anos. E quando eu escolhi fazer administração em comércio exterior, eu lembro que era, né, por pura inocência até, né, foi porque eu gostava do inglês e porque eu queria ir para Nova York. Então, e depois que eu me tornei uma apaixonada, entusiasta e realmente, depois de muitos cursos da graduação, pós-graduação e agora começando, né, realizando esse sonho de fazer o mestrado na área. Então, é uma linha de estudos, né? E eu acabei focando pessoalmente e profissionalmente na área das exportações, né? Que é uma área que a gente precisa avançar, evoluir muito em muitos sentidos, né? A gente é muito primário ainda nas nossas exportações, então... E ali também junta o nascimento da Now Business, né? Porque na parte da importação eu sou parceira da empresa do Estevão, né? Asia Source e a Bebras, mas exportação era uma
parte que faltava ainda ter soluções nessa área de pesquisa e desenvolvimento de clientes, né? A busca, ajudar os empresários a conseguir alcançar clientes no exterior, né? Então, foi assim que surgiu a Now Business e é um sonho, realmente, poder ajudar os empresários a exportarem. Perfeito. Sensacional. É importante trazer a realidade que você começou fazendo toda essa estratégia dentro de várias empresas, inclusive de Xanxerê, e posteriormente você conseguiu migrar para ter sua própria empresa e voltar no segmento que você gosta tanto, né? Exatamente. Então, a experiência ela vem de indústrias aqui de Xanxerê, também de escritório de prestação de serviços em Chapecó. E tudo isso veio construindo, né? E isso surgiu. E também o fato dessa proximidade que eu tenho com os Estados Unidos, para o meu marido morar nos Estados Unidos. Então, a gente começou a vincular, conectar empresas, pessoas, oportunidades, né? Entre Estados Unidos, México e Brasil. Perfeito. Sensacional. Estevão Chu. É alemão, mas parece gringo. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo novamente, meu amigo. Conte um pouco a sua história e a história de como começou a ABBRAS. Eu sei que você tem uma trajetória muito bacana. Deixa a gente conhecer um pouco melhor você. Legal. Obrigado, Vinícius. A gente tem uma história mais ou menos comum aí com grandes empreendedores, assim, jovem há mais tempo, né? Eu comecei no colégio agrícola com muito orgulho, me formei aqui no La Salle, em Xanxerê, em 2006. Na sequência, tive a oportunidade de fazer um estágio técnico nos Estados Unidos, no qual fiquei 2 anos, que balizou bastante o decorrer da minha carreira, né, por ter conseguido uma segunda língua, assim que nem a Jaque, a gente tem uma boa noção do inglês. Na sequência, quando eu retornei, ainda jovem, com 18 anos, então tive a oportunidade de trabalhar na FISC, aqui junto com a hoje presidente da SIX, né? A Irene, né? Com a Irene. Trabalhei em cooperativas, como posso citar as principais, a Cooperativa Agriter, na época, em Paranaguá, a Cooperativa LAR, que é aqui de Medianeiro, no Paraná, e uma experiência bastante interessante com a qual compartilhei um período muito positivo junto com a Jaque, na Agroeste, né? Eu fiquei lá na Agroeste 5 anos, 3 anos ainda como uma empresa nacional, e 2 anos depois, quando ela foi adquirida pela Monsanto, hoje nem Monsanto é mais, é Bayer, né? E na sequência, quando eu saí da Agroeste lá em 2009, daí eu criei a minha própria empresa de assessoria, consultoria e representações, que é a ABBRAS, né? E de lá para cá a gente vem evoluindo com parcerias, oportunidades, soluções, né? E a gente criou, dentro dessa composição com mais 2 sócios aí da região oeste catarinense, soluções integradas. Uma delas a gente é um dos escritórios franqueados da Asia Source, que é uma empresa que facilita a busca de empresários para qualquer segmento de compras internacionais, tanto no continente asiático, que é o principal, né, que é o carro-chefe do mundo, mas qualquer outro lugar do mundo, né? E além dessa solução da Ásia, a gente tem outras soluções, como captação de crédito direto no BNDES, fundos internacionais, fundos nacionais, e além de outras soluções também conectadas com esse nicho, né, de comércio exterior e facilitação de negócios. Acabei de receber uma mensagem aqui, um dos teus sócios, o Vanderlei lá de Maravilha, está te escutando. Ô, Vanderlei, grande abraço. Obrigado por estar nos prestigiando aí na Rádio Difusora. Perfeito. Desculpa, pode continuar, só quis fazer um adendo, até porque ele vai ficar feliz no final das contas, né? Na verdade, o Vanderlei até nos surpreendeu, né? É um parceiro que a gente captou ele como um parceiro algum tempo atrás. O Vinícius sabe bem desse roteiro. E foi um dos parceiros assim, que nos surpreendeu, porque ele gostou tanto do nosso modelo de negócio, da nossa apresentação, do nosso propósito, realmente buscar soluções para os empresários. E acabou fazendo uma oferta de participar do nosso negócio. Ele disse assim, vamos fazer um desenho diferente. Eu quero participar disso, mas eu quero participar como sócio da empresa, né? Então é algo assim que só por essa visão, por esse convite, nós ficamos bastante lisonjeados e com certeza é uma pessoa que está nos ajudando bastante aí a conseguir conectar aí a diversos grupos empresariais do sul do Brasil. Perfeito. Dando continuidade, a ABBRAS hoje, então, é soluções integradas, isso? Exatamente. Em resumo, quando a gente começou a parceria faz mais de 1 ano aí junto com a Ásia, a gente entendeu que dentro do projeto que a gente fala, basicamente a Ásia tem 2 fases, né? A primeira fase é a fase do projeto propriamente dito, né?
de viabilidade de importação para qualquer segmento. Nesse projeto, a gente faz personalizado conforme o perfil do cliente. Conforme o enquadramento fiscal, se é simples nacional, se é lucro presumido, lucro real. E nesse projeto, a gente desenvolve até 10 itens do segmento que o empresário quer importar e apresenta para ele quanto que é viável trazer esse produto ou não. Com base nessa solução, a gente entra na fase 2, que é a fase da gestão da importação propriamente dita. Isto é, a gente faz o trabalho de gestão mamão com açúcar para o empresário. E a gente entendeu que muitas vezes esse pulo de viabilidade está muito em questão de volume de compra. Então, o que acontecia? Muitas vezes era um produto que realmente era viável, mas devido à capilaridade comercial e até o fluxo econômico e capital de giro do empresário, para ele dar esse passo, ele ia mais ou menos ser arriscado no fluxo dele. Então, lembre-se, Estevão, a gente conversou antes, você precisa trazer informações muito simples para nós. Legal. Me perdi um pouquinho aí no meio já. O cara é foda, né? Eu posso usar o linguajar aqui, depois alguém vai me puxar a orelha, mas o cara é muito bom e vocês vão ver que ele vai se empolgar, porque ele domina tanto essa área, só que lembre-se, eu entendo pouquíssimo disso. O máximo que eu já fiz em importação foi mexer no portal lá do AliExpress. A gente tem a necessidade de ser um pouquinho mais didático, né? Quando a gente fala de importação e exportação, depois a Jaque e o Luiz vão nos ajudar a contribuir com essa mensagem. Mas, em resumo, né? Importação é quando você importa, quando você traz para dentro do Brasil. Então, você vai buscar um fornecedor no estrangeiro e vai trazer bens e serviços, né, de fora para o Brasil. Quando você exporta, você está tirando para fora. Então, está tirando do Brasil e vendendo para um cliente estrangeiro. Esse é o desenho. Então, o foco principal da Ásia é a importação, isto é, qualificar fornecedores no estrangeiro que tenham produtos de qualidade e sejam viáveis trazer para o Brasil, tanto produtos finais como peças, partes, equipamentos, né? Depois o Luiz vai nos ajudar um pouquinho mais a destrinchar mais ou menos as oportunidades que a gente tem no momento presente. Perfeito. Mas, em resumo, só para fechar esse contexto das soluções integradas, né? Dentro dessa questão de viabilidade, de volume, muitas vezes o volume que faz a diferença, em alguns casos, para você conseguir efetivar um projeto e ele realmente ser viável, né? Devido aos custos fixos do processo de importação. E muitos empresários ficavam meio receosos em cima do valor inicial de investimento. Então, a gente acabou integrando soluções que a gente também tem na nossa carteira de soluções, acesso ao crédito barato aí, via BNDES, a fundos internacionais. Ou seja, financiamento. Financiamento para importação. E, no caso, não se detém somente a importação, mas também a qualquer outro planejamento de investimento que o empresário tenha, compra, expansão da unidade, compra de maquinários, tanto nacionais como internacionais, enfim. O que você imaginar que se pode ser feito com dinheiro, uma alavancagem financeira no âmbito internacional, no âmbito nacional ou internacional, a gente tem acesso. Perfeito. Esclarecedor, meu amigo. E claro que no decorrer da conversa a gente vai evoluindo ainda mais. Eu já quero iniciar o assunto. Como o Estevão falou, né? A gente vai descrever muito sobre o que é importação e exportação hoje. Vamos primeiramente puxar a importação para o nosso amigo Luiz. E uma das principais perguntas é: quem pode importar? Nós temos empresários, nós temos aspirantes a empresários, quem pode importar? E posteriormente a gente vem para a Now Business, a Jaque, e a gente quer saber quem pode exportar. Então, Luiz, o microfone é todo seu, meu amigo. Pessoal, troquei o fone aqui, vamos ver se deu uma melhorada. Se estiverem me ouvindo bem aí, por favor. Tá melhorando, tá bom sim, estamos te escutando. Ótimo. Bom, então, importação, né, como eu falei, hoje o principal foco da Ásia realmente é a importação, né? E a gente faz um trabalho até, bem como o Vinícius comentou, bem educativo, assim, porque o nosso público, né, as empresas que a gente trabalha, dá para se dizer que 90% delas nunca importaram, nunca tiveram contato com o exterior e são muito parecidas com o que o Vinícius comentou ali. O máximo que tinham feito era comprar no AliExpress, né? Então a gente precisa ser muito didático, porque imagina, se eu chegar para você, Vinícius, e dizer, vamos mandar 100 mil reais lá para o exterior e daqui 90 dias vai chegar um produto aqui para ti, né? E você sem conhecer nada.
Então imagina se você vai acreditar e vai me dar esse dinheiro, né? Por isso que a gente trabalha muito focado nessa educação para o empresário, né? Nas nossas redes sociais hoje, quem puder nos acompanhar lá, quem puder seguir, no @AsiaSource Brasil, no Instagram, a gente divulga muito conteúdo referente a isso, né? E basicamente a gente define assim, o perfil de quem que pode e quem que não pode importar. Praticamente hoje, se a pessoa tiver interesse, tiver vontade, tiver coragem, ela pode importar, né? Agora, ela vai precisar passar por alguns processos, vai precisar de um CNPJ, né? A questão do regime tributário, como o Estevão falou, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, qualquer um deles pode importar, inclusive MEI, né, o microempreendedor individual. Cada um deles tem os seus desafios, tem os seus pontos de atenção, né? E é justamente aí que nós entramos, em orientar o empresário em qual que é o melhor regime a seguir, qual que é o melhor porto a fazer a compra, qual que é o volume, né, o break-even de compra. Se comprar 1.000 peças, o preço vai chegar a X. Se comprar 2.000, vai chegar a Y, né? Inclusive, nós temos também um e-book que a gente disponibiliza para o empresário, que é como se fosse uma provinha, assim, um checklist com as informações, né? E ele vai seguindo aquilo lá para entender se ele realmente se enquadra, se ele pode virar um importador. Mas eu costumo dizer assim, se o cara tem coragem, tem dinheiro e tem, né, vontade de se tornar um importador, a gente vai transformar ele num importador, sim. Os requisitos são bem simples, né? Eu achei que você ia chegar aqui com uma lista gigante, mas não. Começa com vontade e você tem interesse de realizar, né? Então, e coragem, né? Que fica interessante. E já quero... Nós temos pouco tempo, né? Que é muito assunto, então eu estou sendo o mais rápido possível, porque eu quero trazer o máximo de informação para vocês e para mim. Porque eu tenho um case muito bacana. Eu tinha um quiosque de sobremesas. E as minhas sobremesas eram bem diferentes de tinha no mercado. E eu não consegui comprar um maquinário localmente. Toda a pesquisa que eu fazia me destinava a eu comprar da China. Eu não vou comprar da China. Mas não tem como comprar da China. Não vai dar para comprar na China. E eu percebi que eu tinha que comprar da China, porque era o único lugar que tinha e o preço muito mais atrativo. Porém, um jovem perdido num portal que entendia pouco, um preço extraordinário, foi lá, vou fazer a compra. Demorou seus 60, 90 dias, fui lá no correio retirar a minha embalagem, o meu grill pronto para fazer a empresa rodar. Eu iria pagar aproximadamente R$500, talvez ia chegar a uns 700. Eu cheguei no correio, que se os tributos são pagos na retirada do produto, desses R$700 ele teve uma pequena migração de R$3.700. Eu só tive que pagar 3.000 a mais do que eu tinha me projetado. Talvez o rapaz aqui não sabia o que estava fazendo. Então é uma dor que eu tenho e eu estou realmente gerando muita curiosidade em cima desse assunto. E aposto que algumas pessoas já passaram por isso também. Mas a explicação sobre a importação inicial foi ótima. E agora a gente já quer também uma explicação de quem pode exportar. Uhum. E agora é com a Jaque. Antes disso, antes de falar quem pode exportar, até gostaria de contribuir um pouquinho sobre... o programa fala muito da inovação, né? É sobre a inovação. Então, como o comércio exterior pode trazer essa inovação para a indústria e comércio aqui da nossa região? Né? Sabendo que a inovação é justamente fazer algo novo, diferente, um processo novo, um produto novo que venha agregar valor, né? A importação e a exportação é exatamente isso, né? Então, é uma nova forma de comprar, é comprar de um novo fornecedor, é um jeito diferente de comprar. E exportar é a mesma coisa, né? É um jeito novo, é um mercado novo, né? Então, quem pode exportar são todas as empresas, né? Todas as empresas, pode pessoa física? Pode também. Só que, geralmente, é artistas, artesãos, é uma amostra, né? Não pode caracterizar atividade comercial. Né? Então, não pode ter essa característica comercial e tem alguns limites também que uma pessoa física pode mandar um produto para o exterior. Né? A gente está focando aqui em empresas, né? Então, basicamente, as empresas elas precisam estar registradas, habilitadas, ter o seu radar junto à Receita Federal. Né? Então, e é esse processo que a gente pode também ajudar. Né? Esse é o nosso
foco, ajudar as empresas a ingressarem passo a passo, né? Fazer desde a primeira habilitação, de como faz a primeira habilitação. Então, quem pode exportar são as empresas e que, claro, a gente vai fazer. A gente faz um diagnóstico, a gente aplica esse checklist de diagnóstico também para entender o produto, entender a capacidade produtiva e principalmente estudar o mercado que a gente pretende ingressar. Né? Então, esses são, são os requisitos básicos ali, né? Que a gente pode ajudar a empresa, né? Principalmente dos manufaturados aqui da região, né? Que é o nosso maior interesse de exportar. Né? Perfeito. De certo modo, esclarecedor. Acho que a gente vai ter que evoluir um pouquinho mais. Já quero gerar uma pergunta, antes da gente realmente se aprofundar um pouco mais, porque é algo que eu já fui questionado antes de vir para o programa. E essa eu vou trazer para o Estevão. O Estevão, ele sempre se vira nos 30, eu não tinha colocado no script, mas eu vou trazer. Estevão, o dólar está acima de R$5, certo? Exportação é fantástico. E importação, inviabiliza? Não. Você já está passando por isso desde... A sua empresa já iniciou com o dólar em alta, certo? Isso inviabiliza o projeto? Depois você pode me dar um soco, mas no momento eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Não, é uma pergunta muito pertinente, Vinícius. Inclusive, na fala da Jaque, eu estava fazendo a anotação, e a resposta mais plausível que tem para essa questão do dólar é algo que é inerente a qualquer empreendedor que queira ter um sucesso. A palavra é planejamento. Com certeza o próprio Luiz vai tecer alguma informação a respeito também na fala dele, mas quando a gente trabalha com uma empresa que quer desenvolver a cultura importadora e exportadora, é imprescindível que o empresário tenha um planejamento. Porque esse planejamento ele vai conceber, inclusive, até uma visão a médio e longo prazo das possibilidades que o dólar vai chegar. Embora a gente sabe que muita da situação do dólar tem uma questão de especulação, né? Porque a gente tem uma moeda fraca no mundo e o dólar que basicamente baliza o comércio internacional, justamente o momento certo de entender quanto que essa flutuação é especulação, quanto que realmente essa vai ser uma convergência real. A gente sabe aí que a variação aí, desde semanas recentes, né, desde o início do dólar até o fechamento dele, foi mais de 60 centavos. Né? E uma coisa que impacta diretamente no processo de importação. Mas, no entanto, um importador planejado, ele consegue fazer essa flutuação com o produto em caixa, com o produto em estoque que ele vai estar comercializando, ele acompanha essa alavancagem e, obviamente, né, a tendência normal, depende do segmento que ele está inserido, ele repassa para o fornecedor, para o cliente final que ele está atendendo, ou então monta o planejamento, o próximo planejamento de compra, já antecipando essas informações. Mas não tem como fugir desse controle da cultura importadora sem o importador se planejar para conseguir acompanhar essas... Porque é uma realidade do mercado, né? A gente tem uma moeda fraca e a gente vai depender disso. Então, muitas vezes, ele fica muito favorável para a exportação, porque a gente está vendendo um produto que tem custo em real e está vendendo em dólar, e o inverso também é diretamente proporcional. Então, não existe um outro caminho a não ser o gestor ser planejado. Perfeito. Esclarecedor, meu amigo. Luiz, não que eu tenha, mas eu tenho uma distribuidora de pneu. Acabo comprando dos fornecedores locais e eu quero ter uma margem, eu quero ter maior lucratividade, eu quero realmente brigar com uma galera um pouco maior do que eu. Eu tenho uma interferência de um mercado muito grande próximo daqui e eu estou sofrendo bastante. Eu quero começar a importar. O que eu preciso fazer? O que a Ásia consegue me dar de suporte? Bom, o primeiro ponto que a gente leva em consideração é sempre o empresário entender muito bem o produto, o material que ele vai estar trabalhando, né? Uma vez que você nos passar, ó, Luiz, eu tenho esses pneus nessa medida, é só pneu de caminhão, né? Ou é só tal tamanho. A partir daí nós iniciamos o processo de pesquisa do fornecedor, a homologação da fábrica e a estimativa de custo, né? No final a gente apresenta para você, ó, se você comprar X pneus, um container vem em torno de 240 pneus de caminhão, você vai investir tantos R$1.000 e o teu custo final vai ser esse, né? Então, com
base nessas informações, fica muito mais fácil você tomar a decisão se faz a importação ou se não faz a importação. E isso a gente aplica para qualquer tipo de produto, né? Como o Estevão falou, a gente não restringe a um único segmento, a gente consegue trabalhar no segmento agro, a gente consegue trabalhar no segmento de autopeças, no segmento siderúrgico, né? Aço, bobina, tubo, que hoje é o principal produto que a gente vem trazendo, porque está faltando, né? Falta absolutamente tudo hoje no mercado nacional. E quando a gente apresenta essas informações para o empresário, fica até mais fácil para ele tomar a decisão de um levantamento de crédito, por exemplo, como o Estevão colocou, né? Eu não tenho capital próprio, então eu vou entrar com um financiamento específico para importação. E também a gente vai trabalhando com essas orientações, né? Vai dando as sugestões. Mas o principal ponto assim que nós precisamos são os dados técnicos da empresa, do produto, né? A gente tem um escritório na China que faz toda essa parte de homologação e verificação dos fornecedores, enquanto a negociação, o contato do empresário com a nossa empresa sempre vai ser em português. Então eu brinco que ele não precisa ficar acordado de madrugada, ele não precisa saber falar inglês para poder fazer a importação, porque tudo isso a gente é quem vai desenvolver para ele. E ele vai ter o contato com o pessoal que tem... O pessoal do primeiro turno começa às 6 da manhã para aproveitar o fuso horário lá, né, para fazer as negociações. Então, basicamente é isso. Com as informações do produto, a gente inicia o processo, apresenta o projeto para você, né, apresenta quanto vai pagar de imposto, de frete, todas essas informações, o dólar, né, como o Estevão falou. E aí o empresário é ele quem toma a decisão por avançar ou não avançar. Perfeito, Luiz. Até aí, ok, recebi o interesse, a prospecção de valores, mas uma das minhas maiores dores é se eu realmente vou receber o produto. Tem um vídeo que estava rodando no YouTube, o cara comprou uma Ferrari e recebeu um Fusca amarelo. O que vocês conseguem auxiliar nessa parte também? É só no início, é todo o processo? É barba, cabelo e bigode? Como é que funciona? Então, Vinícius, acho que esse é o maior medo de todo empresário, né? E a estrutura que a gente montou é justamente para prevenir esse tipo de problema. Então, o processo de pesquisa, né, ele é estruturado para que o nosso o fornecedor ele seja inspecionado em 3 momentos, tá? No momento que a gente inicia a negociação, antes do cliente fazer qualquer tipo de pagamento ao exterior, uma pessoa vai lá, faz um contato, pega como se fosse um SPC Serasa da empresa, toda a documentação, se ele está em dia com os impostos, financeiramente, se ele tem licença de exportação, se ele pode realmente estar operando com aquele tipo de material. Fazemos uma verificação, está tudo certo, damos continuidade na negociação. Depois vai alguém até lá, faz uma homologação da fábrica, ou seja, tira foto de tudo, monta um relatório, faz vídeos, né? Ontem mesmo a gente publicou um vídeo de uma fábrica de painel solar que a gente está exportando. Imagina, são 9.300 placas, um projeto de mais de 10 milhões de reais, né? E como que a gente vai convencer o cara a mandar 10 milhões de reais para o exterior, né? Tem que ir lá, tem que tirar foto, tem que fazer toda essa transmissão ao vivo. E aí, uma vez que a empresa está homologada, o cliente ele se sente mais seguro. E aí o terceiro ponto é antes do embarque, para evitar exatamente isso que aconteceu, né? Comprar uma Ferrari e chega um Fusca amarelo. O inspetor ele vai estar lá e ele acompanha o lacre do container. Então, se não vai adiantar nada, o cara mandar uma foto, ó, tá aqui tua Ferrari amarela. Aí a gente dá as costas, ele coloca o Fusca, lacra o container e chega o Fusca aqui. A gente vai estar vendo ele colocar. Se ele teve pelo menos a ideia de dar um golpe, ele se deu muito mal, porque ele não vai conseguir voltar atrás. Uma vez que colocou o material dentro do container, lacrou e saiu da fábrica, né, dificilmente, para não dizer que é impossível isso acontecer, o produto que está lá dentro ele vai ser retirado, né? Então são 3 etapas de acompanhamento que a gente faz no processo. Perfeito. Agora você me entusiasmou eu pegar um pequeno dinheirinho que eu tenho na minha conta e comprar uma Ferrari. Vou pensar com bastante carinho agora. E Luiz, o braço que vocês têm da Ásia hoje em Xanxerê é pelo Estevão. É essa parceria que vocês têm com a Bebras, certo? Isso. Perfeito.
E como é que tá os seus cases, Estevão? Eu realmente estou querendo trazer uma realidade palpável. Eu quero... A teoria está linda, mas eu realmente quero entender quais são os casos que estão acontecendo, quais são as parcerias que já estão sendo efetivadas. Não preciso falar o nome das empresas, mas em si já... Quantas operações está rodando? No geral, conta um pouquinho para nós brevemente. Então vamos lá. O interessante é a gente continuar falando que a gente está ainda falando de importação. Perfeito. Todo momento que a gente traz para exportação, a gente vai para a nossa bela mulher que está aqui no estúdio com nós. Show de bola. É interessante porque é uma coisa que eu venho comemorando, inclusive até compartilhei com o Vinícius em outro momento, que a gente rompeu aquela máxima que diz assim que santo de casa não faz milagre, né? A gente já está fazendo milagre. Então a gente tem alguns parceiros aqui da cidade, região. No total a gente tem mais de 500 clientes em carteira, né? E desses efetivamente aí, com o projeto tem em torno de 15 que já estão rodando, clientes de Xanxerê. Então só para você ter uma ideia do potencial de competitividade que esses importadores estão tendo, né? O segmento de peças e partes, quando ele chegou a receber a proposta dos produtos, né? E a capacidade de investimento que ele tinha qualificou ele trazer esse produto, ele falou o seguinte: Estevão, eu vou estar trazendo esses itens e eu vou vender para os meus concorrentes. Tá, o importante já reforçar é mesmo com o dólar em alta, né? Exatamente. Foi agora, recentemente. Foi recentemente. Ele pegou o dólar em alta ainda, então óbvio, né? Quanto o dólar cai, fica mais viável, mais competitivo ainda. E ele vai vender para o fornecedor dele. Vai vender para o fornecedor e, obviamente, o fornecedor vendendo, ele vai estar faceiro também, porque provavelmente ele já vai abrir uma outra nicho de clientela nesse sentido, né? Então, qual que é a vantagem? Que esse empresário, propriamente dito, já é um empresário que já tem a cultura de importador. Ele já comprava produtos importados através de trading e comerciais importadoras, né? E agora a gente fez o caminho dele para ir direto, isto é, tirar esse intermediário do caminho e agregar valor, né? Uma vantagem competitiva que ele tem aí de 30% a 80%, dependendo do segmento, né? Para conseguir, obviamente, alavancar as margens dele e ganhar mercado, né? Com os mesmos produtos que ele trabalhava anteriormente. Perfeito. Esclarecedor, meu amigo. Vamos entrar novamente no assunto de exportação. Eu sei que recentemente você estava numa negociação e vou pedir sobre esse case, mas com certeza você pode trazer outros. Uhum. Que era um fabricante aqui do Brasil de travesseiros. Bem diferenciados, né? Exatamente. E ele estava querendo conquistar os estrangeiros lá, os loirinhos lá em cima, né? Exatamente. Exatamente. É bem interessante esse caso dos travesseiros, porque ele aceitou o desafio um pouco diferente ainda, né? Que além de exportar, ele resolveu abrir uma empresa nos Estados Unidos também, né? Que é uma das estratégias que a gente pode ajudar, né, os interessados em abrir o mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? Existem, claro, vários requisitos, né, para atender o mercado americano, né? E um deles, que é muito interessante, é justamente abrir a sua unidade lá, abrir a sua empresa lá, ter o estoque lá para atender, porque lá é muito da venda online, muito rápido, muito... né, muito urgente as coisas, né? Então, uma das estratégias de internacionalização, de exportação, é justamente abrir uma unidade com estoque nos Estados Unidos, né? Então, é bem interessante essa... E qual que é o suporte que vocês fazem? Eu realmente, vou me colocar no lugar desse rapaz. Eu tenho essa fábrica. Eu realmente quero estar levando para lá. Mas eu, sozinho, não consigo fazer milagre. Meu inglês é tão bom que nem meu espanhol. Ou seja, não sou bom em nenhum dos dois. Como é que eu consigo começar a conquistar esse mercado? Era um e-commerce que ele estava querendo buscar lá. Qual que é o suporte que o Janal Business entrega? Isso para a gente entender um pouquinho melhor. Isso mesmo. Então, é bom até retomar lá do início, né? Que ele já veio com essa ideia, já era uma estratégia dele, né? Certo. Mas existem as empresas que ainda precisam... desde o primeiro passo, desde saber qual mercado que é o ideal, né? Qual que é o mercado mais interessante para o produto dele. Então, o primeiro passo que a gente faz é realizar uma avaliação de diagnóstico na empresa, né? Onde a gente vai entender o produto, as características do produto, entender a capacidade produtiva, né? O quanto ele pode aumentar a sua capacidade produtiva. A gente precisa entender se o cliente está disposto a investir tanto em tempo como em dinheiro para exportações, porque exportação é um pouquinho mais complexo, é um processo de venda um pouco mais complexo em outro país, né? Então é isso que a gente dá o suporte justamente para facilitar essa conexão,
né, essa intermediação. Então, a gente precisa principalmente entender do produto, entender que mercado que é o ideal para a gente entrar. Né? Às vezes, esse produto nos Estados Unidos, nesse momento da empresa, não é o ideal. Ele não tem o custo que vai conseguir competir com empresas americanas, até porque Estados Unidos, como, né, a gente sabe, a gente comenta muito que eles são muito proudly made in USA, tipo, orgulhosamente feito nos Estados Unidos. Né? Então, tem muito disso. Então, a gente tem que tornar o produto competitivo. Bairrista, exatamente. Perfeito. Então, a gente tem que entender que, às vezes, o nosso produto, a gente vai conseguir vender ele aqui para o Paraguai, a gente vai conseguir vender para o Chile, a gente vai conseguir vender para o México também, que é muito interessante, que também tem uma indústria muito, muito forte. Inclusive, né? Vocês auxiliam no México também. No México também. México e Estados Unidos têm sido o foco dos nossos trabalhos, né? Temos nos tornado especialistas nesses dois mercados. Mais exportação, havendo um contato no exterior, né? E a empresa não sabe, a empresa aqui da região não sabe, recebeu um e-mail vindo de qualquer parte do mundo e não sabe por onde começar. Né? Então, é isso que eu indico nos procurar, porque ali a gente vai começar a entender que mercado que a gente vai exportar, quais são os tributos, porque a gente tem que se preocupar tanto com a precificação correta aqui de exportação no Brasil, como entender os impostos, taxas, tributos pagos lá no nosso cliente importador também. Porque a intenção é tornar o produto competitivo. É realizar uma relação, um cliente de longa data, né? Não só exportar quando o dólar está alto, que seja só ocasional. Né? A intenção é a gente formar empresários que invistam no comércio exterior, nas exportações, né? Que vendam para vários mercados, para vários países diferentes. Então, basicamente é isso. A gente faz o diagnóstico da empresa, do produto e vamos estudar o mercado-alvo. Ótimo, fantástico. Esclarecedor. Estevão, eu sei que a Bebras tem um case também de café, é isso? Que foi aqui para a América Latina, mas inicia uma exportação, correto? Exatamente. Além desse a gente tem esse approach aí com a Ásia do ponto de vista de trazer fornecedores e produtos mais qualificados com excelente custo-benefício aí para vários segmentos de negócio no Brasil. A gente também tem essa relação de contato para ajudar a capilaridade comercial de alguns grupos econômicos para encontrar fornecedores lá fora, né? Assim como a Jaque apresentou, o processo de exportação muitas vezes tem a questão daquilo que é mais viável e interessante. Então, quanto mais complexo for o produto ou serviço, é mais interessante a indústria brasileira ter um parceiro estratégico que conhece a cultura do país onde que esse produto está sendo inserido, do que ele ter que investir todo o dinheiro de montar uma equipe, montar um time, ter uma distribuição própria lá fora, né? Então, nesse desenho, vários segmentos, principalmente esse segmento aí de commodities, né? Café entra na linha de commodities, o melhor caminho é através de distribuidores qualificados, né? Então, a gente já tinha acesso a alguns distribuidores do Paraguai, e esse nosso cliente aí do sul de Minas estava com esse planejamento de fazer o processo de exportação e a gente simplesmente ligou as duas pontas, né? O interesse do cliente estar presente no mercado internacional com um produto brasileiro qualificado, né? O café é o Brasil é um dos maiores produtores mundiais e é um dos melhores cafés do mundo também. E acabou unindo o útil ao agradável, né? A gente acionou ligou as pontas, né? E o cliente brasileiro aqui está produzindo café e mandando café para o Paraguai. Foi bacana que você comentou que tudo que vocês estão comentando nada mais é do que um elo de ligação, né? Conexões. Falamos até junto. Palavra. Show, ótimo, perfeito. Acho que é interessante a gente entrar um pouquinho sobre os dados em si no mercado, de como está Santa Catarina, ou quem sabe vocês consigam trazer um pouquinho mais amplo. Mas, Luiz, já quero trazer novamente a palavra para ti, e entender como é que estão os números hoje, a posição de Santa Catarina ou do país, mas já começar a sua fala para a gente conhecer um pouquinho melhor quais são os produtos que mais são importados e os mais exportados, que a gente teve essa conversa ontem e você trouxe dados bem legais, né? Bom, o Brasil, no mês passado, foi divulgado o fechamento da balança comercial, né? E o Brasil teve o recorde
superávit recorde da história, né? O superávit é quando a gente vende mais do que compra, ou seja, exportou, né, mais do que importou. Só que quando a gente vai analisar os dados, a gente pensa assim, tá, então o dólar alto é melhor para exportação, né? Não compensa importar. Aí que entra justamente a análise dessas informações. As exportações com relação ao mesmo período do ano passado, elas tiveram uma alta de 36%, né? As importações tiveram uma alta, comparada com o mesmo período do ano passado, de 26% a 27% mais ou menos, ou seja, tudo subiu, né? As exportações subiram, mas as importações também. E isso se dá muito pelo perfil de produtos que o Brasil hoje comercializa, né? Basicamente, o Brasil hoje, isso é algo que é aquela velha história, né? O aceita que dói menos, porque o Brasil, ele majoritariamente ele vai ser um país produtor de bens primários, né? Ou seja, soja, milho, grãos no geral, o petróleo bruto, o minério de ferro, né? E o pessoal ele se dói muito pelo país ter essa característica. Na realidade, a gente deveria estar feliz por isso, né? Que bom que está vendendo, que bom que a gente está crescendo. E para que o Brasil possa produzir esse tanto de soja, esse tanto de milho, esse tanto de produtos do agronegócio que a gente produz, as importações, os produtos mais importados pelo Brasil são fertilizantes, pesticidas, né, para poder usar nesse tipo de produção. O Brasil manda para o exterior o minério de ferro, traz de volta veículos prontos, traz de volta as bobinas, os tubos. Então, é uma característica de mercado. E uma coisa ela está relacionada à outra. Ou seja, o Brasil ele nunca vai conseguir ter essa autossuficiência, né, em termos produtivos, porque ele não tem essa capacidade de produção. E isso está tudo bem, né, está tudo certo, só que o empresário brasileiro ele precisa realmente entender essa demanda e essa necessidade. E mesmo aquilo que é produzido hoje no Brasil, hoje o Brasil ele produz muito aço, né, muita bobina, tem fabricação própria. Só que essa fabricação própria, ela ainda assim não tem capacidade para atender a demanda total. Então tem que vir coisa de fora, né? Máquinas que vêm muito da Alemanha, da Itália, a China também está se desenvolvendo muito com isso. Enfim, e levando um pouco mais o Brasil a nível global, ontem eu brinquei com vocês, né, que quando a gente chega para falar com o chinês, ele fala, o mercado brasileiro, sim, 0,2 bi. Aí tu fica assim, mas a gente é muito pequeno mesmo, né? Nós somos um mercado de 0,2 bi, 200 milhões de habitantes versus os 1,8 que eles têm lá, bilhões de habitantes, né? Então é um mercado muito pequeno, assim, em comparação com o mercado chinês, com o mercado asiático no geral. E o Brasil, além disso, ele representa no mundo menos de 2% de toda a movimentação. E o Brasil ele é o maior produtor de carne, carne bovina, carne suína, carne de frango, maior produtor de algodão, maior produtor de laranja, maior produtor de soja, enfim, uma série de coisas. Quase 80% da nossa produção nacional, seja do que for, vai para a China, tá? A China é o nosso principal parceiro comercial, e mesmo assim, menos de 2% do mercado global, né? Então a gente tem muito que crescer ainda, a gente é um bebê no comércio exterior, né? O Estevão tem um dado que eu acho muito interessante, depois se ele puder compartilhar, o número de CNPJs versus as empresas que têm acesso ao comércio exterior, porque realmente a gente precisa crescer muito, né? E eu falo assim, ó, que importação, comércio exterior no geral, ele é um mindset. Ele não é eu sou um importador. Não, eu tenho um mindset de importador. Eu tenho que estar disposto a correr risco, eu tenho que estar disposto a entender mais sobre dólar, entender mais sobre a minha empresa, ter uma empresa bem estruturada e ter esse mindset, né? Ter esse pensamento de realmente querer crescer. Então, para resumir, assim, ó, o Brasil ele depende muito do exterior por conta disso, mas a gente está crescendo e está conseguindo mudar isso aí. Até por isso que a Ásia nasceu com esse intuito, né, de levar o Brasil para o exterior. E quando chegar para o chinês lá e falar, eu sou do Brasil, ele realmente entender, sim, o Brasil é um mercado forte, um mercado bom, né, e não ser o país de 0,2 lá.
Ótima explicação, Luiz. Com certeza foi muito esclarecedor. E essa é uma pergunta ampla, acho que é uma pergunta bacana, e eu quero escutar o Estevão, quero escutar a Jaque também sobre isso, até porque se eu não fizer isso, eles vão estar se coçando de raiva de mim. Inclusive o Luiz já me ajudou nos dados de quais produtos o Brasil é, né, maior exportador, produtor, né, então ele já me ajudou com essas informações. E aqui na nossa região a gente sabe o quão forte a gente é na produção de carne, né, principalmente carne de frango, né, carne de aves, e soja, petróleo, minério de ferro, né, então basicamente são as commodities brasileiras que são as mais exportadas, e aqui na nossa realidade realmente é o agronegócio. Né? Então, por isso, essa nossa busca, né, da Now Business justamente surgiu para ajudar os empresários dos manufaturados, né, também. Então, né, qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, né, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto, eu produzo aqui, eu ajudo, porque a exportação, ela traz benefícios para a cidade, para a comunidade, né, de uma forma geral, porque você exportando, você tem que aumentar a sua capacidade produtiva, né? Então, aumentando a sua capacidade produtiva, porque você vai vender mais, você precisa contratar mais pessoas para trabalhar. Contratando mais pessoas, você aumenta a renda do município, né? A arrecadação do município, você atrai pessoas para morar aqui, você gastos no comércio, de uma forma geral. Então, a exportação, né? Por isso que a gente tem que pensar qualquer produto, né? Se bem estudado, se estudado o mercado, né? A gente tem essa missão de incentivar os manufaturados e não só as commodities, né? Claro que a gente não vai mudar a realidade, né? Anos e né? Anos e anos, né? A gente é assim desde, né, que o Brasil, que a gente conhece, que a gente sabe, né? O Brasil é assim, né? E a gente só tem que mudar essa situação dos manufaturados, agregar valor aos nossos produtos e encontrar o nosso espaço no exterior, né? Então, é essa a nossa função nessa parte da exportação. É interessante, eu quero até aproveitar a deixa aí dos comentários do Luiz, porque realmente, né, o Brasil, até fazer uma provocação para os empresários aí, no modo geral, né, que a gente fala muitas vezes da China, de combater a China, o pessoal quer fazer boicote, né, mas já ficou claro na fala do Luiz que a gente tem uma interdependência internacional, nenhum país do mundo ele consegue ser autossuficiente em tudo, né. Então, esse trabalho de planejamento faz parte de cada país observar aquilo que ele tem maior aptidão produtiva e tentar agregar valor ao máximo nessa aptidão que ele tem, né? Seja na linha que for. Então, o Brasil tem uma excelente aptidão no agronegócio, sim. O que a gente pode agregar no valor do agronegócio para que esse produto que a gente exporta seja manufaturado, industrializado no Brasil e ele chegue lá fora com um valor mais agregado, né? E falando em números, né, da deixa do Luiz também, nós somos hoje a 10ª maior economia do mundo. E com participação de menos de 2% no mercado global, né? A lógica seria que, pelo menos na participação, a gente ficasse na 10ª posição também, né? Mas, pasmem, né? A gente é o 27º maior exportador e o 28º maior importador. Esses dados lá de 2019, 2020, né? Então, a gente tem muito espaço para crescer. E paralelo a isso, olhem só, para quem tem uma noção um pouquinho de tamanho de países, né? A gente está abaixo de países como Turquia, Polônia, Vietnã, que são países pequenos, menores que Santa Catarina. Então, a gente tem um potencial muito grande, principalmente vinculado em cima desse próximo número que eu vou falar para vocês. Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 21 milhões de CNPJs ativos, isto é, empresas que têm potencial de importar e exportar produtos e serviços. E pasmem, 0,3%, isso é menos de 0,5%, aliás, menos de 0,3%, é 0,28% alguma coisa, que estão habilitados hoje no radar para ser empresas importadoras e exportadoras. Então, a gente tem um universo aí grandioso de oportunidades. E eu quero aproveitar, deixa também abrir essa polêmica aí, se nos permitirem, né? Muitas pessoas falam sobre o boicote da China. Então, eu acredito que a China tem evoluído do que ela é hoje, com o tamanho de potência aí, que presume-se aí que 2030, 2035 vai passar até os Estados Unidos em PIB e participação econômica no mundo. Eles têm 30% do parque fabril mundial. Então, esse boicote
vindo por algumas pessoas, empresários, que eu respeito a ideia deles, mas eu acredito que precisa fazer uma visão mais holística assim, de toda a influência que eles têm no mundo. Né? Basicamente, a China é a primeira parceira comercial dos principais países do mundo, né? Tanto para importar como para exportar. Então, o desafio é entender que a gente não tem como viver sem a China. O mundo não tem como viver sem a China. O que nós temos que fazer como governo, como nação, como empresários, é planejar e conviver junto e agregar o máximo valor possível que a gente consegue nessa parceria. Tanto no sentido de trazer produtos de lá que nós não somos tão competitivos internamente, talvez produtos e tecnologias. Produtos né? e tecnologia, exatamente. Que, na verdade, o que tange esse âmbito da abertura comercial é isso. Né? Tem um case aí que vários anos atrás eu ouvi que o pessoal fala, lá no tempo do início da computação, existia um grupo no Brasil que estava desenvolvendo um projeto de computador que se chamava Cobra. E esse grupo brasileiro, que o Brasil era muito fechado antes de 94, antes da era do dólar, era Collor, né? O Brasil era muito fechado, o Brasil é bastante protecionista no mercado mundial. Né? Ele bloqueia muito a economia, embora a maioria de nós não percebemos isso, mas lá fora isso fica muito claro. Então, esse computador, os engenheiros que estavam envolvidos no projeto no Brasil tinham muito orgulho do que estavam desenvolvendo no Brasil. Achavam que o que eles estavam fazendo era o suprassumo da mecatrônica, né? E quando abriu o mercado e eles viram o que estava sendo feito lá fora, eles falaram, meu Deus, nós estamos fazendo uma bosta, né? Porque o que estava vindo lá fora, desculpa a expressão da palavra, mas não tem como traduzir de uma forma mais clara isso, né? Depois você vai receber uma advertência por escrito. Eu já recebi uma edição, não vai rolar edição, né? Eu vou entrar na fila, então. Porque, realmente, essa abertura comercial, e a gente consegue ver hoje com a expansão da comunicação da internet, né, quanta coisa interessante a gente consegue agregar, né? E não existe mais necessariamente aquela ideia que o pessoal fala, porque nós estamos 5, 10 anos atrasados. Na verdade, o atraso da informação e do que existe melhor segundos depois. O nosso atraso é muito mais aquilo que o pessoal fala, né? Da cultura, do capacidade de gerar negócios, da visão de médio e longo prazo, né? Enquanto o brasileiro ainda tem a visão de pensar em 1, 2 anos. Ô, Estevão, desculpa atrapalhar, mas traz um case real. Nós temos a WEG, a querida catarinense, né? Que se desenvolveu tanto. Ela não tem um parque fabril lá também na China? Pois é, a WEG é um orgulho, cara. Eu tive a oportunidade de visitar o Parque Fabril da WEG aqui, e é uma empresa que é uma brasileira multinacional, né? Está presente em mais de 16 países do mundo. Ela tem basicamente 90% de todos os insumos que ela precisa para produzir os seus itens finais de venda final, que seja motores, seja turbina, seja todos os equipamentos que ela tem em carteira. Todos os insumos ela compra as fábricas, então ela não depende de terceiro, ela tem no próprio cluster produtivo deles toda essa integração de autossuficiência, né? Praticamente 90% do ciclo deles é esse. Então, só para o sistema histórico, a própria WEG ela trouxe nos primeiros 90 dias do ano, Luiz, me corrija se eu estiver errado, acho que se não foi 36 milhões somente do segmento de energia solar e afins. São itens que eles estão trazendo, agregam valor no Brasil, são partes e peças da própria indústria deles na China e em outros mercados internacionais, que acabam, obviamente, trazendo divisas para o Brasil. Né? Então, muitas vezes essa ideia assim, do processo de importar, que a gente está, vamos dizer assim, prejudicando a indústria nacional, eu acredito assim, é essa polêmica que eu quero girar. Né? Muitas vezes, esse bloqueio econômico que a gente faz para alguns mercados é uma incompetência do governo, incompetência do planejamento de uma nação, pensando que eu simplesmente vou fazer uma sobretaxa na entrada do produto, sobretaxar o produto, eu vou estar beneficiando o mercado. E, na verdade, me permita trazer o case dos próprios pneus. Né? Depois o Luiz me ajuda a contribuir com essa ideia aí. A gente teve uma isenção do imposto de pneus de caminhões. Só para você ter uma ideia, importar hoje fica 40%, 50% mais barato que se comprar no mercado nacional. E o que aconteceu com o lobby das indústrias brasileiras, já estão com uma briga bem grande no Congresso, no governo federal, para que volte essa taxa. Mas se nós pensar de uma forma competitiva e inteligente, o caminho certo não é criar uma taxa para bloquear a entrada de produtos mais competitivos lá fora, produtos que já estão no Brasil. O certo seria fazer com que essa indústria seja mais competitiva com o mundo. Infraestrutura, impostos, né? Enfim, tudo que tiver... Ô, Estevão, vamos pegar a referência de um filho.
você que já é pai, se você tem o seu filho e você só fica abraçando ele, protegendo ele dentro de casa, dando comida a todo momento, que tipo de criança que você vai ter? Mas a partir do momento que você faz essa criança sair, bater a cara ali, qual que vai ser a criança? Qual que vai ser o adulto, né? Exatamente. A gente está mimando muito algum ciclo empresarial e no frigir dos ovos a ideia é o seguinte, nenhum deles tem uma visão assim, eu quero melhor para o Brasil. Ou apadrinhando, né? Apadrinhando talvez seja a palavra mais correta. Nenhum grupo econômico vai pensar assim, eu estou fazendo melhor para o Brasil. No fundo, os caras querem ganhar mais e ter a participação do mercado de uma forma blindada, né? Então, se nós pensar em ciclo, né, vamos lá. Os transportadores vão comprar pneus e insumos mais barato. Consequentemente, eles vão ter condição de oferecer um frete mais barato. E a gente tem que entender que todos esses bloqueios, no fundo, quem paga a conta somos nós, consumidores. Porque não existe mágica, né? Os números não mentem. O custo do processo de todos os segmentos é com base no custo que demora para desenvolver aquele produto ou serviço. Então, lá no Fringi, o pessoal está falando, porque vou boicotar a China, mas se o produto tem um insumo de qualidade mais barato que aqui, se esse produto entrar no nosso ciclo, todo o ciclo que ele for complementar a esse, lá no final, o consumidor final vai ter um produto mais barato. E com a qualidade tão boa tanto. Então, muitas vezes, mais uma vez, respeitando quem pensa que esse boicote vai fazer um diferencial, eu acredito que ele tem que rever um pouquinho os conceitos e pensar de uma forma mais holística, né? De entender esse ciclo econômico como um todo, numa cadeia mundial, e verificar que lá na ponta a diferença tem que ser sentida. Entendendo esse ciclo, né? Só resumidamente, o ciclo é justamente importar a tecnologia, o maquinário, para produzir mais e melhor, mais competitivo, para vender mais para o exterior. Né? Então, eu importo, capacito aqui a indústria daqui para vender para o exterior. Parar de ser dependente dos outros, exatamente. Né? Se a tecnologia está aqui, não a matéria-prima está aqui, por que a gente não consegue evoluir? Né? Não depender só do mercado doméstico. Então, essa é a roda, né? O ciclo. Acredito que a informação foi dada. Acho que foi bem entendível até o momento. Pessoal, já estamos chegando a 1 hora de programa. Agora vem o momento final. Realmente a mensagem de vocês. Realmente o merchan de vocês, sintam-se à vontade para isso. Aqui nós estamos realizando negócios. A SICS nada mais é do que um aglomerado de empresas fazendo negócio, movimentando a economia, fazendo chancereia a região. E vocês têm um intuito muito maior, que é fazer o país se desenvolver muito maior. Eu estou aqui como locutor para fazer a diferença na vida de uma pessoa. A missão de vocês é bem mais dolorosa do que a minha. Garanto para vocês que eu estou fazendo a vida na vida do Fernando. Porque por livre e espontânea obrigação, ele está lá cuidando da mesa para mim e ele está aprendendo, né, Fernando? Mas a missão de vocês é fazer com que o país se desenvolva, é fazer com que essas empresas consigam ser mais competitivas. E muito do que o Estevão falou é tirar um véuzinho dos olhos de muitas pessoas que acabam criando uma retórica que não faz sentido. Vem agora o momento final. Quero deixar a palavra para o Luiz. Informações finais, mensagem final. Luiz, sinta-se à vontade. Bom, só para a gente finalizar, eu queria também complementar o que o Estevão colocou ali, né? A indústria nacional hoje, se a gente for olhar lá o pote plástico, né? Ele tem matéria-prima estrangeira. O carro, ele tem a matéria-prima estrangeira. A indústria automotiva hoje é a que mais emprega no Brasil, né? Enfim, então, a economia, né? Queríamos nós termos capacidade para se manter sozinhos, né? Mas a gente depende um do outro. Por isso que cada vez mais os países eles vêm crescendo e vêm se desenvolvendo, né? O comércio exterior ele tem que estar para a empresa não como uma opção ou como uma saída, mas como parte do planejamento estratégico da empresa, né? O papel que a Jaqueline falou ali, que a empresa ela tem que aumentar a capacidade produtiva, basicamente o que ela quis dizer assim, eu não vou pegar uma empresa para exportar só o que ela está sobrando, né? Porque depois volta a demanda, aí deixa de exportar, enfim, como é que fica, né? Então tem que ser um planejamento estratégico e principalmente nesse momento, né, que está faltando matéria-prima, que os custos estão sendo repassados de forma sucessiva, né, a cada semana um custo a mais ele acaba sendo agregado e muito também
atrelado a o lobby que as próprias grandes empresas acontecem, né? Faltava vergalhão, olha só, faltava vergalhão para a construção civil, obras paradas. O governo, né, um grupo de empresários entrou com um pedido no governo para facilitar a importação desse tipo de material. O governo autorizou, o governo liberou, e as siderúrgicas nacionais entraram com uma ação contra isso, para voltar à tributação e subir e proibir e inibir esse tipo de importação, sendo que já estava faltando no mercado nacional, né? Então o empresário ele tem que entender justamente isso, assim, ó, enquanto ele estiver dependente do mercado nacional, ele vai continuar sofrendo, ele vai continuar sem entregar material, ele vai continuar tendo que assumir custo e muitas vezes ter que engolir sapo por conta disso, né? E está tudo certo, se for uma escolha, se ele estiver preparado para isso, ele pode fazer, né? A gente não está aqui para mudar isso, mas caso ele queira uma estratégia para ter uma outra alternativa, não abandonar o mercado nacional, a compra que ele está fazendo no mercado nacional, mas pensar assim, ó, se eu conseguir reduzir meu custo e aumentar o meu volume, eu vou, ao invés de fazer uma obra, eu vou fazer 2, eu vou empregar, ao invés de 50, eu vou empregar 100 pessoas, e é uma roda, né? Não tem como a gente boicotar países, não tem como a gente deixar de trabalhar com produto estrangeiro, mas o que tem que ficar bem claro é justamente isso, né? Se a empresa ela quer crescer, considera o comércio exterior como uma estratégia para o seu negócio poder ter uma válvula de escape e saber para onde correr quando o cinto apertar, né? E esclarecedor, meu amigo. Jaque, mensagem final, por favor, pode complementar, sinta-se em casa. Né, faço das palavras do Luiz as minhas, né, realmente o que eu deixo, né, é um incentivo, né, ao empresariado aqui da região a buscar abrir esse leque de oportunidades, né, tanto da importação como exportação, e principalmente para criar oportunidades no exterior, né, falando de exportação. Então, se você tem uma empresa, tem um produto, você tem uma indústria, né, principalmente, e você acredita que você deve aumentar a sua capacidade produtiva, você quer aumentar a sua rentabilidade, você acredita que é possível, ou quer entender se é possível exportar, ou para onde seria o mercado ideal para você exportar. Então, que nos procure, né, que eu vou conseguir ajudar, fazendo uma pesquisa de mercado, fazendo um diagnóstico na empresa, entendendo, né, quais estratégias a gente vai usar para realmente alcançar esse resultado para a empresa. Então, é essa mensagem de incentivo que eu deixo aos empresários aqui da região. Ótimo, né? Fantástico. Estevão Chu, sua mensagem final, meu amigão. Bom, a minha mensagem basicamente é uma retórica do que eles já falaram, né? Em si é planejamento, visão a longo prazo. Muitas vezes, quando a gente fala visão a longo prazo, né, a gente não está lidando com decisões futuras, né, mas a gente está tecendo um caminho, né? Onde que a gente quer chegar? Tem uma frase muito comum que muitos sabem aí, que diz que se eu não sei para onde é que eu estou indo, qualquer caminho serve, né? E a ideia não, é que o empresariado tenha essa visão aí, que saiba onde que ele quer chegar. A gente tem orgulho de falar que muitos empresários, principalmente de Xanxerê e região, já tem essa visão estratégica, já tem esse pensamento, já estão começando a olhar um pouquinho mais de oportunidades, né? E a deixa que a gente fala é o seguinte, se oportunizem a enxergar mais, abrir o leque, né? Hoje de manhã a gente teve uma conversa muito grande aí com um amigo da região aí que está fazendo uma alavancada de crescimento muito grande, que é o Alexandre Weimer aí, do grupo IT Concórdia. Nosso amigo aqui do programa. Já esteve aqui presente nessa bancada, né, conversando sobre isso. E a ideia é que essa troca, né, que a gente sabe que o que move o mundo são as conexões, né, tem que ser muito mais ativa. Então, quanto mais o empresário tiver participativo, né, em associações como a própria SIC, CDL, entre outras, aí, e quanto mais ele conseguir ter essa troca de entender quais as alavancagens que ele vai oportunizar, melhorar o seu negócio, ele tem que estar ativo, tem que buscar, tem que criar essa nova cultura, né? A gente... aquela visão lá do Albert Einstein, né, que toda mente, né, que ele se abre para uma nova oportunidade, ela se expande, né? Então é essa expansão que a gente está buscando, né? A gente entende a oportunidade que a gente tem aí de um pouquinho mais de 60 mil empresas habilitadas para o Comex no Brasil, no universo de 21 milhões de CNPJs.
Então a gente tem muito ainda de beabá para apresentar e nós somos um parceiro estratégico, né? A Bebras, via a Ásia, via outros parceiros que a gente tem de soluções, aí a gente está disponível no mercado para desenhar um planejamento juntamente com o empresário, entender aonde que ele está hoje, montar um diagnóstico, seja para exportar também através da Now Business, né? Para entender onde que ele quer chegar e obviamente, botar, vamos dizer assim, os ovos dentro de várias cestas, né? Que é uma visão empreendedora inteligente, né? Não a gente ficar muito batendo sempre na mesma tecla. Vamos observar que a gente tem melhores cenários, né? Como eu brinco bastante, né? Vinícius, para explorar, né? E a gente está à disposição aí, através do nosso site, abebras.com, das redes sociais, Abebras Soluções Integradas, né? Tanto no Facebook, no Instagram. E o empresariado nos conhece, pode até conectar via Six aqui que a gente tem, né? A gente hoje está cadastrado com uma das soluções da Six, então todo empresário que ele é associado à Six hoje vão ter vantagens com a gente, devido a esse contrato, essa parceria que a gente fundamentou, né? E estamos à disposição. Deixa eu até aproveitar e agradecer, né, mais uma vez o espaço, essa bela iniciativa aí que foi criada junto com a Rádio Difusora e a Six. Vamos pensar em trazer mais oportunidades, né? Quero mandar um abraço especial aí com carinho para a Irene também, que é a presidente aí que está presidente da associação. Aí a gente tem umas ideias bem interessantes para a cidade aí e vamos fazer o máximo possível para a gente integrar elas, né? Pensando fora da caixa, né, Irene, como a gente gosta de falar, né? E eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença aí do nosso amigo Luiz Miller. Eu quero convidá-lo para logo estar em Xanxerê. A gente tem a possibilidade aí da feira na FAEX, né, que é uma feira do segmento de energia renovável que a gente vai ter em fevereiro. Provavelmente o Luiz vai estar presente aqui fazendo parte desse evento inovador que a gente está organizando aí como sociedade empresarial. E agradecer também a minha amiga de longa data, né, a Jaqueline, né, que a gente brinca e faz piadas até em inglês, né? A gente tem essa particularidade, modéstia à parte, né? Pela presença e por estar nos oportunizando aí com o teu conhecimento, com a tua luta aí com a Now Business. Você não vai agradecer. Desculpa, eu sei que eu tô aqui todo o programa, que eu não sou mais do que ninguém, mas poxa, pelo menos um tapinha nas costas. E também você, né, Vinícius, né? Como um amigo aí de uma data recente, mas não por isso solitário aqui. Eu quero te parabenizar aí pela condução do programa. A gente dá esses feedback, você saiba que realmente o programa sem você não é o mesmo, né? Não, agora tá exagerando. Era só pra dar um oi, tudo bom, como é que você tá? Tava ótimo. No fundo você queria esses confetes. Não gava que vai dar problema. Na próxima nem roteiro vou criar e vai virar uma avalanche. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Pessoal, temos uma novidade. Me forçaram agora, tinha esquecido, tava em pauta ou tá no cronograma da associação. A Six vai criar o núcleo de relações internacionais. Então a Six já está desenvolvendo isso é um grande avanço para a cidade. Esse desenvolvimento, fazer todo esse amparo. Já sintam-se convidados e a gente vai começar a desenvolver. Pessoal, acho que a difusora está precisando fazer um orçamento com vocês, trazer umas webcam diferentes, porque quem está nos assistindo pode perceber que eu sou o único que tô com a cor diferente aqui. Eu tô com bronze, eles me deram uma câmera que ela fica me bronzeando sozinha. Eu sempre tô com amarelão aqui, eu sempre tô amarelo. Já pedi para fazer um remanejo, mas os convidados eles têm privilégio e eu sempre fico amarelo aqui na jogada. Então acho que a Super Difusora tem que fazer um orçamento, importar uma quantidade legal aí para que a gente tenha muitas imagens aqui dentro, ficar um negócio bem bacana. Brincadeiras à parte, pessoal, agradeço a disponibilidade de todos. Luiz, sabemos que a sua agenda é terrível, meu amigo. Muito obrigado pela atenção. Jaqueline, obrigado. Estevão, da mesma forma, muito obrigado. Saibam que vocês trouxeram assuntos muito legais. Fez a diferença na vida de muitas pessoas, gerou provocação, que é o que o nosso programa faz. Realmente eu saio daqui muito mais... Eu gosto do termo, é menos burro do que eu entrei. Inteligente, acho que ainda a gente está longe, mas quanto mais sei, mais sei que nada sei, né? Perfeito, isso aí. E saio daqui entusiasmado, vendo o trabalho de vocês,
vendo que a nossa associação está abraçando vocês também. Então, finalizamos mais um programa com muito conteúdo. Com certeza, eu gostei muito, gostei mesmo, saí daqui muito mais feliz. Gerei algumas polêmicas e todas foram respondidas. Na próxima vez a gente vai chamar vocês e vamos falar sobre política. Quero ver se vocês vão conseguir responder do jeitinho que vocês responderam. Gente, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SIX, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê. Através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SIX, Núcleo de Tecnologia da SIX, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.